começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje a gente vai falar sobre carnaval e segurança. Duas coisas que parecem dissociadas, mas que têm muito a ver. Gente, participo de alguns grupos e tal, da galera do carnaval e tal, e um assunto que não sai desses grupos é segurança, como me proteger mais, principalmente, né, minha integridade física e os meus dados. E aí, para falar sobre esse assunto, e aí, Champs, como você tá? E aí, Fernandinha, maior carnavalesca que temos aí, né, para nos representar. Acho que vai ser legal o papo de hoje pra gente curtir um carnaval seguro, né? Exatamente. E para falar mais sobre isso, temos também o Pedro Dantas, que já participou aqui com a gente várias vezes, né, Dantas, como um especialista de segurança. E aí, pessoal, eu sou o Dantas, eu sou engenheiro de cibersegurança aqui na DTI Digital e tô aqui para poder complementar esse time maravilhoso para falar sobre carnaval. Acho que a gente pode começar falando assim, a gente sempre tem que se preocupar com segurança, mas no carnaval que a gente com certeza está levemente embriagado e com pouca roupa, provavelmente estaremos mais suscetíveis a termos, né, infortúnios de perder um celular, de sermos roubados, né? Então, eu acho que tem muito a ver a gente começar falando como a gente pode, então, proteger, né, fisicamente e os nossos dados. Eu acho que fisicamente, assim, existem várias dicas aí, né, assim, de não mexer no celular tanto na multidão, de colocar o celular numa doleira, não usar numa pochete, ou se usar numa pochete, colocar um mosquetão, um cadeado, ou usar o celular preso no corpo com cordinha, algumas coisas assim. Mas, e aí, beleza, meu celular foi roubado, como proteger os meus dados, né, que talvez é o nosso bem mais valioso que tá ali. Eu mesmo já passei por algumas experiências de carnaval das minhas épocas de juventude, há muito tempo atrás. Eu passei por algumas experiências bem chateantes. A gente tentou recuperar ele por aqueles aparelhos de GPS, né? Onde você consegue fazer o rastreio do seu celular, que é uma coisa que eu sempre recomendo que, caso você vá sair, tenha isso habilitado no seu celular e, de preferência, testado, ok? Tenha alguma senha, alguma coisa anotada dentro do seu computador pessoal ou na sua casa para que você consiga fazer o rastreio, mas atente-se que, isso por experiência própria, estou dizendo, nem sempre o GPS vai funcionar. Especialmente quando nós estamos em áreas muito cheias, muito densas, a chance do seu aparelho, depois de ter sido furtado, ele ainda ter algum sinal de GPS, ou mesmo que ele não tenha sido furtado, mesmo que ele tenha caído ali e você não percebeu, o sinal dele costuma ser muito fraco e muito escasso. Então, tenham essa função habilitada porque é melhor ter do que não ter. Mas não confiem 100% nela. Afinal, tem várias maneiras de se burlar isso. Principalmente no carnaval, multidão, é muito comum a gente se preocupar com aquele golpe da aproximação, pagamento por aproximação, né? Então, se você tem Excelente ponto. cartão por aproximação que fica ali junto do celular, ou o próprio celular tem esses pagamentos por aproximação, durante o carnaval você está mais suscetível a esse tipo de ataque, né? A pessoa passa ali para pagar alguma coisa pelo seu bolso, né? Não diretamente ali pelo celular, às vezes por um cartão, né? Mas isso pode acontecer. Então, principalmente no carnaval, é um momento que é de se considerar isso, né? Remover esses aplicativos de banco, remover algumas dessas funcionalidades que podem te deixar mais vulnerável, né? Perfeito, Champa. E algumas pessoas me falam, mas não tem problema o meu celular ou o meu relógio ter o cartão por aproximação porque precisa de senha, precisa de digital, precisa de reconhecimento de biometria facial, e então eu deixo ele habilitado porque ele nunca vai ser usado sem minha permissão. E, de fato, isso é verdade, é uma barreira de segurança a mais muito boa para você utilizar no seu dia a dia. Mas o carnaval não é o seu dia a dia. Então, no meio da multidão, ou próximo dessas maquininhas, caso você tenha algum tipo de antena capaz de pegar essas ondas magnéticas, que é como o NFC funciona, você vai ter a possibilidade de conseguir clonar esses cartões, mesmo que ele esteja com senha. Porque, afinal, o seu celular, o seu relógio, ele vai continuar emitindo o sinal. Lógico, depois que você aplicar a senha. Mas, ainda assim, ele vai emitir o sinal. Então, para evitar que você seja clonado, né, no meio dessas multidões, onde você não consegue perceber se tem alguém ali com alguma coisa adulterada próxima, se tem alguém com algum aparelho suspeito perto de você, diferente do que é no seu dia a dia, eu sugiro fortemente que evitem utilizar essas funções de aproximação, mesmo que quando protegidas por senha. Optem pelo cartão tradicional. Eu sei que o dinheiro ainda é uma coisa, os incas e os maias usavam, né? Mas o cartão
cartão físico de um banco, ele ainda é aceito em muitas maquininhas, não precisam se preocupar com isso. E não só isso, né? Mas o dinheiro físico também. Muitos amigos usam no carnaval o dinheiro físico, por mais que isso pareça, como você falou, né? Como os incas faziam. O que é isso, Fernandinha? Mas facilita Desculpa. muito Dinheiro mesmo, físico? assim. Nem sabe o que é, né? Ainda emitem isso. Outro dia eu recebi uma moeda de R$1, eu falei assim, nem existe mais isso, gente. R$1? Isso existia, né? Enfim. Mas ainda emitem dinheiro, gente. Dá pra usar dinheiro físico nessas ocasiões. Claro que não é o mais fácil, né? Você usar o Pix ou usar o seu cartão por aproximação é uma facilidade infinitamente maior, mas para segurança talvez seja uma possibilidade a se considerar, né? Mas você falou um outro negócio, Dantas, que eu queria voltar, que é o Find My Device lá da Google, ou enfim, esses aplicativos de encontrar o meu telefone. Eu tive um amigo que teve um celular roubado na semana passada e ele percebeu algumas horas depois e ele foi olhar o Find My Device, o celular dele simplesmente não, assim, né? A última vez que tinha sido vista era há várias horas antes. E ele tinha com certeza, senha para desligar o aplicativo, o aparelho. E a gente ficou assim, gente, mas como que isso pode ter acontecido, né? Não é possível que houve uma coincidência gigantesca da bateria ter acabado, né? Assim, você ter perdido e a bateria ter acabado, não é possível. Aí a gente ficou vendo, pensando, eu até agora não sei a resposta, mas uma coisa que eu vi é que colocar no modo avião não necessariamente tem senha. Tem alguns celulares que não tem senha para colocar no modo avião. Então, uma dica valiosa que eu acho é configurar para colocar no modo avião, desligar essas coisas, tipo dado móvel, com senha. Porque aí você vai realmente... É mais uma, né? Mais uma etapa aí para conseguir ver se você não desabilita, né, o rastreio remoto do seu celular. É isso aí, Fernandinha. E, infelizmente, alguns modelos não tem muito o que fazer. Os celulares, eles costumam vir com uma opção de hard reset, que ela é capaz de ser ativada independente de ter senha ou não. Justamente para quando o seu telefone estiver travado de uma maneira incompreensível, ele entrar num deadlock, por exemplo, então não há mais o que ser feito, você tem a condição de fazer um hard reset no seu telefone, né? Então você vai resetar ele e entrar naquela configuração de BIOS. Mas, ao fazer isso, você tem a opção de desligar o celular pelo próprio menu da BIOS. Então, você só desliga ele e pronto. Alguns celulares não tem muito o que fazer quanto a isso. Normalmente, é você segurar o power button e o botão de aumentar ou diminuir o volume por vários segundos seguidos, e ele vai acabar entrando nesse modo, mesmo que você tenha senha, mesmo que você tenha se precavido. Então, assim, uma sugestão legal é teste se o seu celular tem isso, né? Se o seu celular tiver, infelizmente, não tem muito o que se possa fazer, a menos até onde eu saiba. Talvez esses modelos mais novos, até mesmo para esse tipo de opção, ele peça algum tipo de senha. Aí vale a pena dar uma pesquisada sobre o seu próprio aparelho. E essas dicas são importantes e eu queria colocar algumas outras aqui também, bem rápido, que a gente sempre dá essas dicas fora do carnaval, mas que no carnaval são tão importantes quanto, né? Tomar cuidado com redes públicas, né, de Wi-Fi. Eu acho que a gente vai acabar se encontrando em várias situações em que a gente vai estar num shopping, num lugar em que vai ter redes de Wi-Fi disponíveis lá. Não se conectem. E também cuidado com tentativas de phishing, né, e de ataques, não só o phishing, né, com promoções, festas, coisas do tipo que podem acontecer relacionadas ao carnaval, mas esses ataques recentes que estão acontecendo muito também, de clonar o celular da pessoa e pedir ali uma transferência, alguma coisa assim. Eu acho que esse vai ser o primeiro carnaval em que a gente tem a possibilidade de ocorrência desses ataques usando realmente o poder da inteligência artificial de forma acessível, né? Já é realidade o ataque de inteligência artificial usando a voz da pessoa para te convencer de que é verdade, né? Então, esse é um tipo de ataque que, pelo contexto do carnaval, pode ficar mais frequente, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Pô, muito Sim, bem descrito aí eu aí, fiquei na Champa. dúvida aí, Champs, que você falou, né, das redes públicas. Se eu tiver uma VPN no meu celular, aí pode? Boa pergunta, Fernandinha. Depende de como que a sua VPN opera. Se for realmente uma VPN com uma conexão tunelada, pode. Evite, mas pode. Porque, querendo ou não, o detentor
da sua rede pública, ele ainda consegue ter acesso a coisas que você está buscando e que você está fazendo. Claro que se sua conexão estiver tunelada, provavelmente ela está 100% direcionada para o seu servidor de VPN. E do servidor de VPN, ele vai para outro lugar. Mas atente-se que alguns aplicativos de VPN, na verdade, são aplicativos de proxy. Se o seu serviço for um serviço de confiança e de fé pública, né, um serviço muito bem utilizado, onde tem boas revisões na internet a respeito dele, tudo bem. Mas se for um serviço de VPN obscuro, que tudo é de graça, que você tem um pacote limitado ali, que você tem aquelas estrelas meio maldadas ali na Play Store e poucos downloads, suspeite. Porque pode ser que ele seja um proxy se passando por uma VPN. Ou pode ser que ele seja o próprio golpe, né? É, exatamente. Boa. Eu acho que uma outra dica, assim, acho que a gente já deve ter falado algumas em outros episódios também, mas habilitar, né, MFA, né, que é a autenticação de múltiplo fator. E uma outra coisa também é ter o e-mail de recuperação de senha, porque a gente sempre tem, né, esses e-mails de recuperação de senha de redes sociais e outros aplicativos, num e-mail que você não está logado no seu celular. Não manter este e-mail logado no seu celular, porque senão o ladrão, né, acessa o seu e-mail e recupera a senha também. Uma outra também que eu vi, que eu acho que também é bem legal, é de manter a notificação do celular oculta quando a tela está bloqueada, né? Não mostrar o conteúdo da notificação, porque senão aparece aqueles números de autenticação ou o próprio conteúdo da notificação pode, né, ter alguma informação sensível ali, que a pessoa pode, mesmo com o celular bloqueado, acessar também. Uma outra coisa que eu queria puxar, não sei se o quanto vocês estão familiarizados, é o aplicativo do governo recente que eles lançaram, o Celular Seguro, que é um aplicativo aí para bloquear celulares e aplicativos e bloquear MEI, bloquear seu chip, bloquear sua rede, né, sua rede telefônica. E parece que pode ser um bom aliado aí pro carnaval. Vocês chegaram a explorar esse aplicativo? Eu não cheguei a explorar o aplicativo, Fernandinha, mas a relação de você bloquear o seu aparelho por meio do MEI, ela já é uma relação muito conhecida, né? O grande problema desses tipos de bloqueios é que normalmente eles são bloqueios lógicos, né? Então, assim, você vai adicionar uma camada de complexidade para o bandido ter de recuperar o seu aparelho e transformar ele em funcional novamente, mas não é impossível. Desde que você resete o firmware do celular com acesso a um computador, né? Instale um firmware do zero, ele provavelmente vai voltar a funcionar normalmente. Mas, claro, vale ter o aplicativo porque é melhor ter do que não ter. Eu vi que muitas pessoas testaram e realmente, sem perder o celular ou ter ele roubado, bloquearam o celular, né? E tiveram uma dificuldade aí em desbloquear. O que mostra que talvez o aplicativo funcione, né? Assim. Mas eu concordo com você que, pelo que eu li, né, tem como desbloquear. Então, como assim, não é 100% seguro, mas é mais uma camada. Acho que tudo é a gente adicionando camada de proteção e tornando a vida de quem roubou nosso aparelho e está querendo roubar nossos dados mais difícil, né? Acho que no final das contas é isso. E aí, mas vocês têm mais alguma dica, algum caso real aí que vocês viram? Bom, caso eu tenho vários. Então conte. Vários amigos meus tiveram os cartões clonados nos últimos carnavais e últimos grandes eventos da vida. Foi uma dor de cabeça enorme, porque como esses cartões foram clonados, possivelmente fisicamente, né, os dados por aproximação foram clonados ali, e foram utilizados ao longo do carnaval, então a chance deles provarem para o banco de que não eram eles, né, de que o cartão tinha sido de fato clonado, era muito baixa, porque o cartão tinha mais ou menos o mesmo perfil do dono. Afinal, ele estava sendo utilizado na mesma cidade, próximo da localização em que o GPS se encontrava de fato, gastos que eram próximos do que era plausível daquela pessoa fazer durante aquele evento. Então, assim, Mas a pessoa não cancelou, não bloqueou o cartão? Ah, era clonado. E ela não percebeu. Clonado. Agora que eu entendi. Isso, o caso. Exatamente. Então, assim, foi uma dor de cabeça chateante, sabe? Ter que lidar com isso. O que teria sido evitado se tivesse escutado as dicas desse podcast. Sim. E uma dica nesse caso aí, né? Eu sofri com isso recentemente também. Não sei se clonaram, né? Mas houve uma compra indevida no meu cartão na Pets.
uma compra bem cara na Pets. E eu não tenho cachorro, não tenho nada. Então, assim, eu não reconheci a compra, o pessoal já devia estar embalando o cachorro para viagem e eu cancelei a compra. Na verdade, o que me ajudou muito nesse processo foi ter um cartão virtual, né, para compras online. A gente, nesses aplicativos de banco mais novos, nesses bancos digitais, a gente consegue criar várias instâncias de cartões virtuais. Você pode separar qual cartão você vai pagar quais coisas, e se tiver qualquer problema, você consegue bloquear e apagar aquele cartão na hora e problema resolvido, sabe? Não tem aquela dor de cabeça também de ficar sem o cartão e de todo aquele trâmite de recuperação e tudo mais. Esse negócio de cartão virtual, né, e cartão físico, parece que hoje não faz nem muito sentido mais cartões físicos serem habilitados para comprar compras online, né? Com essa possibilidade do cartão virtual, você nem precisa de ter o seu cartão físico para pagar. Mas isso aí você tem toda a razão, Fernandinha. Sempre que eu cadastro algum cartão em algum lugar que precisa de ter compras recorrentes, eu crio um cartão exclusivo para aquele assunto dali. E aí, como o Champa disse, caso aconteça alguma coisa, eu sei exatamente de onde que foi o meu vazamento. Eu mesmo já tive o meu cartão da Netflix clonado. E por sorte, ele era usado exclusivamente para o Netflix. Então, no dia que foi executada a compra em algum lugar que não era a assinatura da Netflix, foi instantâneo. Eu simplesmente abri, cancelei ele e reportei para o banco com todas as documentações que eu podia, explicando para eles qual que era a minha estratégia, que meu cartão era usado só para aquilo, e foi super tranquilo de poder resolver. E você não precisou ficar recadastrando o seu cartão em todos os sites. Exatamente. Que você poderia Um site utilizar, só. Né? Eu achei isso muito bom, esse achei essa problema dica de muito ter boa, que... viu? Eu queria puxar uma outra discussão aqui, mas no início do episódio a Fernandinha falou sobre os nossos dados, né, e tudo mais. Além do furto e do aparelho, além desses golpes de cartão e clonagem e esses golpes financeiros aí, no carnaval é um momento em que a gente tem muita informação transitando, muita informação exposta, né? As pessoas, se quiserem, sabem onde a gente está o tempo todo, né? E a gente, como foi bem dito no início, geralmente está em uma situação mais vulnerável do que o normal também e tudo mais. Então, o que vocês acham sobre isso? Essa exposição de dados? Será que a gente tem que realmente se preocupar com isso? Não? É questão de redes sociais, se expor assim na internet? O que vocês acham? Bom, um estudo da Fortinet, ele mostrou que os ataques cibernéticos, eles aumentam até 20% aqui no Brasil durante o período de carnaval. Então eu diria que sim, essa preocupação ela é real. E sem querer ser o chato do rolê, mas talvez já sendo, entenda que as suas ações elas têm consequências. Então, se você quiser festejar e exageradamente consumir aí substâncias que alterem o seu estado de consciência, como é muito comum nessas festas, né? Fique à vontade para fazê-lo, mas não se surpreenda depois se alguma coisa ruim acontecer. Credo, claro que não é Dantas, culpa eu, sua. Caramba! É claro que Pesou não é o rolê culpa total, sua, que mas isso? tome bastante cuidado com as fotos que você posta, com a localização que você marca, com o seu itinerário completamente exposto na internet, né? Então, assim, especialmente se você é uma pessoa que mora sozinha ou uma pessoa que mora com mais uma ou duas pessoas e você posta deliberadamente que estão todos fora de casa e que sabe que o itinerário vai ficar fora de casa por um longo período de tempo, entenda que é provável que isso acarrete em algum tipo de ataque cibernético para o mundo físico. Um exemplo real, o meu tio, alguns anos atrás, teve a casa dele completamente roubada justamente por causa disso. Então, ele precisou de realizar uma viagem e ele postou. Bom, deduzimos nós que foi muito incentivada pela postagem, né? Meu tio, uma figura relativamente pública na época, e ele postou sobre essa viagem com toda a família dele. Então, sabendo que não haveria ninguém em casa por um longo período de tempo, nós acreditamos que isso tenha influenciado nas ações dos bandidos. Uma coisa que eu gosto de fazer particularmente é tá ali no evento, curtir e tudo mais, tirar foto, gravar, beleza. E depois de um tempo vai lá e posta essas coisas na internet, as coisas que você gostou, mas não ficar muito ao vivo, sabe, ali na rede social. Isso aí, Champa. Mas vocês já viram que o Google tem um timeline que você consegue ver todos os seus passos? Já.
E é assustador. É absurdo, é assustador. Você consegue ver quanto tempo você ficou nos lugares, onde você foi depois. Tipo assim, é tudo. Tem a sua vida inteira lá. Tem hora a hora, né? Minuto a minuto, onde você foi. É assustador até mesmo pelo fato de que quando você manda baixar, são gigas e gigas de dados. E essa configuração, ela é desativável, né? A gente consegue achar aí na internet como desabilitar esse rastreamento aí. Com Mas é relativo realmente esforço, algo... né? Mas é realmente algo... Eu acho que é mais assustador do que uma preocupação constante, né? Claro, igual eu falei, né? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Pode ser que um dia alguém use dessa informação de forma mal intencionada, né? As pessoas podem usar de forma mal intencionada. Tipo, não é o mais comum dos golpes, né? A pessoa olhar todo o seu histórico de onde você esteve e tal, né? A não ser que ela esteja muito mal intencionada mesmo. Com Tipo, você, né? no nível de crimes, é uma coisa mais pessoal, assim, perigosa mesmo. Se é uma pessoa pública, por exemplo, eu acho que faz muito sentido não ter isso, sabe? Tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que é mais assustador mesmo essa ideia de saber que nossa vida inteira tá ali, né? Sim, e aí essa ferramenta foi uma das que, quando eu falei, né, esse meu amigo que teve o celular roubado na semana passada, a gente conseguiu ver o celular dele estava, né, no lugar onde ele estava até um momento, até uma hora que perde o rastreio, e aí depois de 3 horas tem um rastreio de 20 minutos andando para um outro lugar. E aí, essa hora, ele já estava em casa. Aí deu para ver, então, que provavelmente foi roubado mesmo, porque alguém, né, enfim, se locomoveu com o celular por 20 minutos. Mas deu para ver justamente então, por causa dessa ferramenta, né, do timeline, né, do Google. É bem, bem preocupante, mas assim, a gente também não pode ficar paralisado, falar, não vou mais sair de casa, não vou nem ter celular, né? Não vou, porque também não dá, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, como a gente ficou falando aqui no episódio, né? E adicionando camadas de proteção para que a gente, enfim, né, consiga evitar, pelo menos ao máximo, que os nossos dados sejam roubados. Bom, galera, então acho que é isso. A gente falou muitas dicas aqui, né? Principalmente sobre como nos proteger mais em períodos de muita bebida e muita festa, em eventos grandes, muita gente também. E é isso, vamos então curtir esse carnaval. Não vamos ficar em casa, vamos pro carnaval, galera, que é muito bom. Eu amo demais. E é isso. Isso aí. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor também, né? Isso aí, pessoal. Então até a próxima, gente. Valeu. Bom carnaval. Bom carnaval. Valeu, tchau, pessoal. tchau. Até mais. Até mais.